Como ter ideias para criar um mangá? Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel Oizu, ilustrador, autor e professor de mangá. Caso tenha interesse, checa o link da escola online de mangá que eu dou aula aqui embaixo, falou? Bom, um dos grandes mistérios para iniciantes, até autores experientes inclusive têm problema com isso, é como ter ideias interessantes para o mangá. Muitos pensam que é preciso criar algo revolucionário, completamente inédito para conquistar o público. Mas essa é uma armadilha bem comum. A verdade é que uma ideia simples, direta e bem desenvolvida tem muito mais poder e impacto do que um conceito mirabolante mal explorado. Na verdade, boa parte dos grandes sucessos do mangá surgiram de premissas simples, muitas vezes baseadas em desejos cotidianos, e foram lapidadas com criatividade, estrutura e emoção. É sobre isso que se trata a lição de hoje, um conceito chamado os 4 IC que criam mangás. Ryuji Tsugihara é um dos jurados do Silent Manga Audition e criador de muitos mangás populares, incluindo a importante série de carros Yoroshiku Mechadoki. Segundo Tsugihara, existem 4 tipos de EC que você pode utilizar em mangás. A base de criação das histórias envolventes pode ser resumida em 4 perguntas simples. E se existisse um personagem assim? E se existisse um objeto assim? E se alguém estivesse em tal situação? E se alguém tivesse tal poder? Esses 4 elementos funcionam como gatilhos de imaginação para gerar premissas que podem se desdobrar em histórias cativantes. EC de personagem. E se existisse uma pessoa assim? Crie alguém interessante, fora do comum, que sozinho já carregue uma história. Exemplos. Uma farmacêutica que resolve mistérios, como Diários de uma Apotecária. Ou uma princesa que se disfarça de príncipe, como em A Princesa e o Cavaleiro. Um personagem único atrai o leitor de imediato, porque ele desperta curiosidade. Queremos entender como essa pessoa pensa, age e se relaciona com o mundo. EC de objeto. E se existisse um objeto assim? Imagine um item que mude completamente a vida do mundo de quem o possui, criando oportunidades e conflitos. Exemplos clássicos. Esferas que realizam desejos quando reunidas, como Dragon Ball. Ou um caderno que mata quem tem um nome escrito nele, como Death Note. Esses objetos funcionam como gatilhos dramáticos, colocando o protagonista em situações extremas. EC de situação. E se alguém estivesse em uma situação assim? Situações inusitadas forçam o personagem a agir, revelando seus valores e motivações. Exemplos. Uma ladra e um policial apaixonados, como em Cat's Eye. Ou um garoto é amaldiçoado a virar mulher toda vez que se molha, como em Rama Meio. Esse tipo de EC é especialmente útil para mangás de comédia romântica ou slice of life, pois permite explorar relações humanas em contextos inesperados. EC de habilidade. E se alguém tivesse tal poder? Esse é o EC mais comum em shonens de ação e fantasia. É o ponto de partida para sistemas de poder ou regras mágicas. Exemplos. Uma arte marcial que explode o inimigo por dentro, como Hokuto Shinken em Hokuto no Ken. Ou poderes sobrenaturais com regras específicas, como os stands de JoJo's Bizarre Adventure. A chave aqui é criar habilidades que gerem conflitos interessantes e estratégias criativas. A origem das ideias, o desejo pessoal. Todas essas ideias, galera, surgem de um ponto em comum, o desejo humano. Como disse Osamu Tezuka uma vez, mangá é uma expressão visual do seu desejo. Para criar boas ideias, pense, qual foi uma dificuldade real que eu vivi? Ou o que eu desejei naquele momento específico? Por exemplo, estava envergonhado por ser ruim nos esportes. Eu queria ser forte. Então, e se um garoto fraco ganhasse um poder especial para vencer qualquer oponente? Nasce aí a base de milhares de mangás shonen. Há muitos mangás com essa premissa porque ela facilmente representa os desejos dos leitores. O erro da ideia revolucionária.
É comum aspirantes acreditarem que precisam criar algo 100% original, nunca feito antes. Isso é um erro. O público não está buscando a ideia mais criativa do mundo, mas sim uma experiência emocional forte, com personagens carismáticos e histórias bem contadas. Originalidade não está na ideia crua, mas na forma como ela é desenvolvida. O segredo está em trabalhar bem um conceito simples, com personagens envolventes, conflitos claros, evolução emocional e ritmo narrativo eficaz. Vou dar o exemplo de 2 outros mangakas famosos aqui. No mangá Sensei Hakusho, um assistente de Yoshihiro Togashi comentou com ele que o editor o aconselhou a fazer um mangá de esporte, mas ele estava receoso pois não entendia nada de esportes. E Togashi falou o seguinte: acho que fica mais interessante de fazer se você não souber as regras, não? Acho que dá para ter ideias mais interessantes assim. No livro O Método para Desenhar Mangás, de Yusuke Murata, é dito que Yusei Matsui, autor de Assassination Classroom e The Elusive Samurai, não gosta de histórias de detetive. E isso mesmo ele tendo publicado o mangá Majin Tantei no Gami Neuro, que é uma história de detetive. Matsui fala que quando autores desenham uma história de um gênero que são fãs, eles tendem a produzir trabalhos que são destinados apenas a outros fãs daquele gênero. Mas aquilo pode funcionar para outros públicos se você colocar a sua identidade ali naquela obra e fizer ela do seu jeito. Então, mesmo se não for a ideia ou o tema da sua vida, você ainda pode fazer aquilo virar uma grande história com o seu estilo de contar. Por exemplo, digamos que eu vá fazer um mangá de futebol, porém, eu gosto muito de Battle Shonen, gosto de torneios. Então, que tal um mangá de futebol com um torneio estilo Battle Royale? Aí a minha obra, que poderia ser um simples mangá de esporte, virá algo como Blue Lock? Pois é, olha quanta identidade e quanta singularidade. Ideia boa é ideia usada. Use os 4 EC como ferramenta prática. Pegue um desejo seu, transforme-o em EC e imagine as possibilidades. Comece pequeno, faça testes, desenhe mini histórias. O importante é praticar. Ideia nenhuma se transforma em mangá se não sair da cabeça pro papel. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal, deixar um like e também comenta se você pretende usar algum desses EC, ou se você tem a sua própria técnica de escrita. Vou curtir ler aqui. Então, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!